Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs que nos assistem através da TV Arautos, hoje Nosso Senhor nos quer transmitir uma mensagem muito especial. É o terceiro domingo da Páscoa e nós, mais uma vez, neste período pascal, nos encontramos com este Evangelho. O Evangelho de São Lucas, segundo São Lucas, o Evangelho dos discípulos de Emaús. Que lição que ele, Nosso Senhor, nos quer dar? Uma lição dura e, ao mesmo tempo, cheia de suavidade. A lição de que nós não devemos criar para nós um Deus que seja a nossa imagem, mas nós é que fomos criados para sermos a imagem e semelhança de Deus. Nós não devemos procurar com que os planos, os desígnios de Deus se adaptem aos nossos. Nós é que devemos adaptar as nossas vidas e os nossos caminhos a Ele, Deus, nosso Senhor. Prestem atenção. A cena, Emaús, discípulos, 2 discípulos. Um deles se chama Cleofas. O outro, tudo leva a crer que é o próprio evangelista São Lucas. Era, como diz o Evangelho, o mesmo dia, o primeiro da semana, era o domingo da ressurreição. Esses discípulos haviam presenciado aquelas cenas terríveis da crucifixão. Eles viram Jesus morto na cruz. Eles viram Jesus na aparência derrotado. Eles tinham outras esperanças de que Jesus fosse o libertador de Israel. E as esperanças deles foram frustradas. Deles só não, de todos os discípulos. A única que acreditou na vitória plenamente foi Maria Santíssima. Todos os outros, uns mais, outros menos, duvidaram da vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, eles, discípulos, estavam caminhando de volta, diz o texto sagrado, caminhavam, iam para o povoado chamado Emaús. Haviam tomado uma outra direção. E uma direção, e de tal forma essa tomada de decisão parecia que seria definitiva, não fosse um fato extraordinário ter acontecido. Enquanto eles caminhavam, um personagem misterioso se pôs junto com eles. Lembram-se daquela expressão grega, sincatábasis. Ele desceu para estar junto, caminhar junto e colocá-los na direção certa. Eles, discípulos de Emaús, não reconheceram Nosso Senhor e continuaram caminhando com Ele. Em determinado momento, julgam que Jesus é um estrangeiro, porque ele não conhecia os fatos que se passaram em Jerusalém. E descreve como foi a cena da paixão. Chegam próximo do povoado, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém, como diz o próprio texto sagrado, e Jesus finge que vai mais adiante, para provocar neles o desejo de pedir: Senhor, fica conosco, que já é tarde. Quando Jesus está com eles e vão tomar uma refeição, ele toma o pão, parte o pão e naquele instante eles reconheceram: é o Senhor. E Jesus desaparece da vista deles, porque estava presente na Eucaristia, mistério de fé. Ora, naquele instante eles reconhecem que aquele homem que lhes falava no caminho era o próprio Senhor ressuscitado. Eles, cheios de alegria, retornam para Jerusalém para dar a notícia aos apóstolos. Lição para eles, lição para nós. Naquele instante em que Jesus lhes falava, eles mesmos reconhecem, o coração deles se ardia. Se ardia por quê? Porque Jesus falava as palavras da Escritura. Ele lhes ensinava os desígnios de Deus. E nós entendemos porque na carta aos Hebreus, no capítulo 4, está dito que a palavra de Deus
é viva e eficaz. Portanto, ela produz um efeito de salvação no coração daqueles que a escutam. E esse efeito de salvação foi tal que o coração deles se aqueceu e lhes preparou para reconhecer a Jesus no momento em que ele partiu o pão. Ora, queridos irmãos, quando Jesus caminhava com eles, junto com eles, em direção a Emaús, ele, Nosso Senhor, não veio trazer nenhuma solução concreta para os problemas deles. Não veio trazer uma resposta às suas interrogações. Ele fez com que eles recordassem que Deus tem um desígnio, Deus tem um caminho, Deus tem um plano, e este plano tem que ser obedecido. E que ele, Jesus, como modelo, como primogênito de toda criatura, foi o primeiro a cumprir os planos de Deus. E por isso tudo que era profetizado a respeito dele se cumpriu. Como lição para os discípulos: vós que sois meus discípulos, deveis fazer como eu fiz. E ao lhes explicar as Escrituras, ele, Deus, revelou que são dois os instrumentos por ele utilizados para governar a história: a graça e a providência. A graça, por meio da qual ele, Deus, pode realizar inclusive uma intervenção, um milagre. E a providência, enquanto ele, Deus, se utilizando dos acontecimentos, inclusive dos erros humanos, para conduzir a história para a direção que ele, Deus, quer. Assim, nós aprendemos com os discípulos de Emaús, nesta situação tremenda que nos encontramos. E para utilizar a expressão de São Pedro, na primeira leitura, que é justamente a carta nos Atos dos Apóstolos, São Pedro, em determinado momento, ele diz: irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza. E é o que eu quero dizer agora para vocês também. Seja-me permitido dizer com franqueza. O mundo estava inebriado com o progresso, o mundo estava inebriado com tudo o que havia conquistado. O mundo estava inebriado, enfim, com as coisas materiais. O mundo havia quase que criado um outro Deus que os libertaria de todo o sofrimento e todas as dificuldades, os conduziria para uma felicidade nesta terra e sem fim. De repente, um vírus invisível entra na história da humanidade e os homens se dão conta que não são nada. Todos presos em gaiolas de ouro, de prata, de papelão, do que seja, mas presos, confinados. E nesse instante em que estão nessa situação, eles estavam caminhando numa direção errada. Nesta situação que se encontram, Jesus se faz presente nos lares, nos corações, e lhes diz uma palavra: voltem, retornem o caminho de Jerusalém. E essa situação tremenda, Deus se utilizou dela providencialmente para fazer com que os homens retornem o seu caminho. É mais um convite de Deus. Há uma expressão francesa que diz com muito sabor: grand retour, um grande retorno. E foi o que fizeram os discípulos de Emaús e é o que devemos fazer nós: retornar. Retornar o caminho de Deus, retornar para a cruz, sem a qual não há redenção. Retornar para a cruz, sem a qual não há vitória. Retornar, enfim, ao exemplo do bom Jesus. Por fim, mais uma lição de Emaús. A palavra de Deus, que é viva e eficaz, e foi eficaz especialmente no caso deles, é também para nós. Essa palavra estamos escutando agora, por exemplo, através das redes sociais, enfim, da televisão, mas ela não é suficiente. É necessário o pão partido e distribuído em comunhão. Por isso temos que pedir a Nossa Senhora nesta Santa Missa que o quanto antes as portas da igreja possam ser abertas, para que os homens vejam mais uma vez Jesus partir o pão e reconhecerem a Ele, Nosso Senhor, na Sagrada Comunhão, já com os corações aquecidos pela grande prova, mas sobretudo aquecidos pela Palavra de Deus que escutaram e que haverá de mudar a vida de todos e de cada um de nós. Peçamos a Nosso Senhor,
por intermédio de Nossa Senhora, esta grande graça e voltemos contentes para o caminho. Nada é irreversível, desde que o homem tenha fé, confie em Deus, escute a sua palavra e volte para o caminho de onde nunca deveria ter abandonado. Que Nosso Senhor nos ensine mais coisas ainda, a partir desta linda liturgia do terceiro domingo da Páscoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja